Muito boa noite, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o ministro Sebastião Reis, do Superior Tribunal de Justiça. Antes de entrar na Lava Jato, ministro, nós falávamos no bloco anterior sobre esse acúmulo de trabalho. O senhor falou que várias sustentações orais ficaram para a próxima semana. Agora, muita gente fica se perguntando, poxa, o judiciário tem ali muitas férias por ano, né? Entra ali no início de dezembro, já entra de férias, só volta em fevereiro. Tem ali também férias em julho, sendo que a maioria dos brasileiros, ministro, tem 30 dias de férias e olhe lá. Isso não tem muita folga no Poder Judiciário, não? Primeiro tem que esclarecer, ou seja, quem tem um recesso de final do ano e recesso em julho é o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal. Os tribunais regionais, a primeira instância, os tribunais de justiça funcionam normalmente. Eles têm um período de Natal, que eles param, mas eles Natal, funcionam. Ano Novo, ali para. Mas eles funcionam. Então, só fazer esse esclarecimento. E, na verdade, ou seja, na prática, eu falo, tenho 11 anos de tribunal, eu nunca consegui tirar essas férias inteiras, porque você volta, eu volto normalmente, por exemplo, agora em julho eu saí, voltei no dia 18, no dia 19 eu já estava trabalhando, ou seja, você não tem sessão, você não tem nada. E no dia 1º de agosto, e no dia 1º de agosto, quando os prazos voltam a correr, eu estava assinando 550, 600 decisões, que foram preparadas ao longo do mês de julho. Ou seja, há uma diminuição o gabinete continua funcionando. A assessoria continua trabalhando. Funcionando e eu acho também, né? porque senão você vai acumular trabalho e você não vai ter dificuldade de dar vazão àquilo. Então, é muito comum você, em julho, você ter gente no tribunal, ter colegas meus no tribunal. Eu trabalho em casa, mas eu tenho vários colegas, inclusive que moram fora de Brasília, que em julho, meados de julho, já retornam para poder trabalhar. Meados de janeiro já retornam para poder trabalhar. Porque senão a coisa fica realmente... É um momento, às vezes, que você aproveita para fazer um processo mais complicado, que precisa de uma elaboração maior, um voto mais complexo, que exige uma pesquisa maior, tudo. Ou seja, é preciso tempo para pensar e tomar uma boa decisão, né? Exatamente, as decisões não saem do nada, né? Até porque, como os processos, você pode ter até algumas teses semelhantes, principalmente no penal, você vai ter... Cada situação é uma situação, você tem que examinar o processo, não adianta, né? Você vai ter... A teoria está lá, mas aquela teoria se encaixa naquele caso concreto, você vai ter que verificar. Ministro, agora eu vou entrar na questão da Lava Jato. A gente teve lá atrás, quando começou a força-tarefa, né, o ministro Sérgio Moro, as primeiras decisões, a maioria das decisões de Sérgio Moro, elas foram aceitas, acolhidas pelo TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e depois foram também acolhidas pelo Supremo Tribunal Federal. O tempo passa, o tempo voa, muda tudo. A gente teve agora o Supremo, né, soltou o ex-presidente Lula, que é candidato a essa eleição, candidato à presidência da República, lidera as pesquisas. Agora, foi certo a decisão? O que mudou para chegar? Se lá atrás eles prenderam, eles concordaram com a prisão, e, de repente, agora a prisão não valeu mais. Quer dizer, tem muita gente que olha e fala assim, peraí, mas estava errado antes ou está errado agora? A população, às vezes, fica meio perdida ao analisar decisões tão antagônicas num tribunal que não mudou tanto assim, né? Mas isso acontece de todos os lados. As pessoas só falaram da Lava Jato porque já havia aquela, vamos dizer assim, aquela empolgação, o Brasil vai mudar, nós vamos ter um novo Brasil a partir de amanhã e tal. E se esqueceram, por exemplo, que várias questões, várias vezes, alguém é absolvido em primeira instância, alguém é absolvido em segunda instância e alguém vem a ser condenado só no Supremo ou só no STJ. E ninguém reclama, nessas horas ninguém reclama que, demorou para julgar, tem muito recurso. Ou seja, há recursos tanto a favor da defesa quanto da acusação. Deixar bem claro isso. Mas os recursos da defesa lá atrás estavam errados ou a decisão... Denise, ou seja, você tem instâncias. Ou seja, é aquele problema. Quantas... Eu recebo 25% a 30% dos habeas corpus que eu julgo, eu concedo a ordem. Ou seja, eu reformo a decisão do Tribunal de Justiça.
Então, essa decisão já foi examinada, aquela questão já foi examinada pelo juiz, foi examinada pelo tribunal e eu reformo a decisão. E existem casos em que o juiz decide, o tribunal decide, eu decido e quem vai reformar é o Supremo. Faz parte da estrutura recursal do nosso sistema. Porque se eu entender que o Supremo... dentro da regra do jogo. Está dentro da regra do jogo. Se eu entender que o Supremo ou o STJ não pode mexer naquilo que chega para ele, para que eu tenho Supremo e STJ? Se é para, carimbar o que vem lá de baixo, eu não preciso ter Supremo. Para que eu vou ter essa despesa toda? Um tribunal, vou ter 2 tribunais, tem o mesmo perfil na Justiça do Trabalho, o mesmo perfil na Justiça Eleitoral. Para que eu vou ter tudo isso? Faz parte do sistema. Né? Ou seja, há essa possibilidade, não é uma situação anômala. Aliás, a gente tem que ter em mente que a Lava Jato, primeiro, ela não se limitou a Curitiba. Porque a gente fala em Lava Jato, operações como a Lava Jato... tudo ia para lá, né? Explodiram e depois no teve Brasil no Rio de todo, Janeiro. Explodiram no Brasil todo. São Paulo. Ou seja, quando eu falo Lava Jato, operações que visavam crimes contra a administração pública. Então, você teve isso tanto no nível federal, quanto no nível estadual, quanto no nível municipal, pelo Brasil inteiro. E todos aquele mesmo estilo. Prende e arrebenta. Prende, busca apreensão, 6 horas da manhã, com a polícia entrando na casa, crimes, assim, às vezes, ridículos. Eu tenho um caso que eu me lembro de um fiscal da Receita que já estava aposentado há 3 anos, e que ele estava sendo acusado de ter recebido uma propina de R$10.000. A polícia bateu na porta da casa dele, 6 horas da manhã, com metralhadora, balaclava, aquele negócio todo, ou seja, uma coisa completamente espalhafatosa, com imprensa, fazendo aquele barulho todo. A coisa, não existe isso, não tem razão de ser. Então, agora, e dentro do judiciário, você for ver hoje o Superior Tribunal de Justiça, 85 dos processos são o que eu chamo de crimes normais. É roubo, tráfico, estupro, homicídio, latrocínio. Tudo. Essa questão desses crimes econômicos, desses crimes contra a administração pública, é uma gota dentro do sistema penal brasileiro. Não é mais. A gente pensa que isso nunca foi, ou seja, irrelevante. Porque isso, como envolve dinheiro público... Público tem, e como fizeram muito barulho, tem uma grande dimensão. Mas, na verdade, isso é uma coisa pequena dentro do sistema penal. Mas, ministro, foram mais de 200. Teve aquele Barusco lá. Eu não estou entrando ele no tirou mérito. milhões de dólares. Eu não ele desviou. E ele devolveu esse dinheiro. E aí eu pergunto, aonde estavam os órgãos de fiscalização? Falharam, né? Ou seja, a Petrobras. Mas quantos o próprio anos TCU tem dificuldade de entrar na Petrobras, quantos né? anos? Porque ela se diz uma empresa de economia mista que não deve satisfação. Mas a Petrobras tem uma auditoria interna e tem uma auditoria externa. E onde estava a auditoria interna e a auditoria externa da Petrobras? Devia estar na praia, passeando. Onde estavam os conselhos de financeiro, conselho de administração da Petrobras? É isso que eu pergunto. Quando eu falo, por que se torna uma coisa tão complexa? Porque nós não atuamos de forma preventiva. Nós acostumamos a atuar de forma repressiva, ou seja, nós reagimos, não agimos. Então, você tem um sistema de controle prévio que não funciona. Essa é a realidade. Ou seja, esse precisa ser aprimorado. Precisa ser aprimorado. Para evitar o que tivemos aí, inclusive com suspeição do juiz da primeira instância. São coisas que duravam anos e anos, ou seja, esses crimes da Petrobras são quantos anos que aquele esquema existiu, dizem que existiu lá dentro, né? Não é uma coisa pontual que aconteceu aqui e ali, foi um contrato que foi adulterado, foi modificado, teve sobrepreço. É um esquema montado. Então, durante anos aquilo aconteceu, sem que os órgãos de controle tivessem qualquer percepção daquilo. E aí, quando explode, aquilo que eu falei, você tem uma dificuldade, inclusive, de apurar. Pessoas já morreram, tem um sem número de pessoas envolvidas, essa coisa toda. Ministro, nosso tempo está quase terminando. Eu queria que o senhor fizesse aqui, dissesse o que uma pessoa que quer ser juiz, o que ela deve fazer? Eu lhe faço essa pergunta porque uma vez eu fiz essa pergunta para o ministro Marco Aurélio Mello e ele me respondeu o seguinte, falou assim, além do estudo normal, leia romances, porque a pessoa tem que ter uma formação humanística. Eu queria saber a sua receita para um juiz. Eu acho, primeiro... pelo menos é o que eu digo, vários vão discordar, eu acho que tem que advogar. Eu acho que começar advogando. Ele tem que conhecer o que a gente chama esse lado do balcão, para poder depois passar pelo outro lado. Porque conhecer como funciona.
segundo ponto, estudar, concordo plenamente com o ministro Marco Aurélio. E o terceiro ponto também, só que eu vou mais além. Não falo só ler romance, eu falo viver. A pessoa tem que viver. Também tem como hobby a fotografia, né? É. Inclusive, tivemos uma festa do Marista, o ministro também estudou no Marista, é ex-aluno Marista, onde as suas fotos fizeram muito sucesso. É uma válvula de escape, né? E, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de você ver uma realidade que fora do seu gabinete. Eu acho que isso todo juiz tem que fazer. Se dedicar à leitura, à música. Eu tenho colegas que gostam de música, tem outros que gostam de cozinhar, tem outros que gostam de ler. Mas eu acho que faz parte da vida de um juiz ter uma outra vida que não seja aquela do gabinete. Ou seja, ele tem que viver fora. Até para ele fincar os pés na terra mesmo, Exatamente. saber da realidade, que a vida existe, né? não Saber da ficar realidade, só... né? E não saber que aquilo lá, ainda mais, por exemplo, alguém que está em Brasília e julga o Brasil inteiro, se você não conhece, não tem ideia de como é que é a realidade do Acre, a realidade de São Paulo, a realidade do Rio Grande do Sul, você vai ter dificuldade de julgar. Se você colocar tudo dentro do mesmo saco, a coisa não funciona. E foi isso também que voltamos aqui até o assunto do primeiro bloco, a visita aos presídios. Exatamente, foi um pouco para ter essa vivência do real, né? Porque o papel aceita tudo, né? O papel é muito fácil. Até hoje em dia, quando você percebe, fotos aparecem, fotos em preto e branco, em vez de ter, você vê cenas de crime, em vez de ter a foto colorida mostrando o sangue, mostrando não está preto e branco, chapada, croquis, aquelas coisas todas, que tiram um pouco do impacto da realidade, né? Ou seja, é preciso acompanhar de perto, então. É preciso viver. E as forças-tarefas, elas funcionam? Elas precisam, na sua avaliação? Olha, eu acho que aí depende da estrutura do Ministério Público, é uma questão que de interna corporis deles, eles têm que saber a melhor forma de funcionar. Eu acho que aí fica difícil você avaliar. Eu só acho o risco de uma pessoa que se envolve demais numa força-tarefa e só começa a ver aquilo, de se apaixonar. E aí ele perde a noção. Porque a gente tem que ter na cabeça o seguinte: o Ministério Público é órgão acusador, sim, mas ele tem um papel de fiscal. Ele fiscaliza a aplicação da lei, ele fiscaliza a atuação da força policial. Né? Ele não é parceiro, e o juiz não é parceiro do Ministério Público, o juiz não é parceiro da polícia, o juiz não é parceiro da defesa, o juiz é um terceiro que tem um conflito, defesa, acusação, e ele vai julgar. É mais um conselho para quem quer ser juiz. Exatamente. Ele não é parte no processo. Fique fora das partes. Exatamente. Ok, ministro. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas já fica o convite para o senhor voltar ao frente a frente. Muito obrigada pela sua presença aqui. Tenho certeza que foi muito esclarecedor. Eu que agradeço, Denise. Muito obrigado. E para você que esteve aqui conosco até agora, muito boa noite e até a semana que vem.